E eu vou começar então com uma das que mais rolou hoje nessa sexta-feira, que foi um pedido de apuração barra esclarecimentos. Rolou aí, Zanqueta? Apura pra gente se o Zuma, jogador que jogou no Chelsea, francês, está sendo oferecido para o São Paulo. O Crespo indicou o jogador para o São Paulo. Isso é verdade? Essa apuração realmente faz sentido isso? Tem pertinência essa informação? Falei hoje no final da tarde, umas 5:30 da tarde, com o pessoal do São Paulo, que ainda estavam lá no CT da Barra Funda. Falei, esse nome tem alguma pertinência, tem alguma chance? O Crespo falou sobre esse nome. Algo relacionado a isso tem alguma pertinência, alguma apuração nesse sentido? A resposta, Zanqueta, não estamos trabalhando com esse nome não foi aventado dentro do clube. Vou aí para vocês a apuração. Todo mundo perguntou, rolou esse assunto aí em diversos lugares. O grupo vem em rotatividade, a cada 5 minutos aparecia um print de alguém sobre esse mesmo assunto. Então tá aí a explicação para vocês sobre esse assunto. Só botando aqui o Eduardo Maia virando membro. Depois você manda um e-mail aí para mim, Eduardo, para você poder participar do nosso grupo e interagir aí conosco enquanto a gente tiver esses vídeos de live que a gente faz, você também pode participar e trocar ideia também para a gente poder fazer. E como o nosso amigo Rafael fazia, dá para também comentar lá no. Escrever para o blog do São Paulo. Diga aí, Igor. Zanfa, e o Diego Carlos? Será que ele entra na. Tipo assim, ele vira uma opção para São Paulo? Bom zagueiro, vai Cara, ficar a gente livre, vem de o Diego Cotia. Carlos, o Diego Carlos, ele é impossível do São Paulo pagar o salário dele. Digo para vocês que ele é impossível. Não é nem questão de querer ou não querer, é uma questão de ser impossível o São Paulo administrar o salário dele. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de um jogador que nem é lá essas coisas e que a gente não conseguiu manter. O Juan Tressoldi, por exemplo, que virou polêmica aí durante meses, porque o São Paulo talvez comprasse, que fosse ficar, que disseram que era parente do Rui Costa, aquela confusão toda. O Juan Tressoldi está nos bastidores sendo disputado por Grêmio, Cruzeiro e Botafogo, com uma forte tendência a ele acabar indo para o Cruzeiro para reforçar o time do Cruzeiro, que é só líder do campeonato. Isso, mas as pessoas achavam que ele era um lixo que não servia para o São Paulo. Então, a maioria das pessoas falando sobre esse assunto, né? Que ele não tinha condição nenhuma de vestir a camisa do São Paulo e tudo, mas o Cruzeiro, cheio de grana, tem grana para bancar o jogador e tá aí quase fechando com o Cruzeiro, pode ser rival do São Paulo, inclusive neste brasileiro, por quê? Porque o jogador não completou os 7 jogos, ele não ultrapassou os 7 jogos, na verdade. Ele pode até jogar 7, ele não pode ultrapassar 7. Eu nem sei se ele já fez ou não a artroscopia que ele estava para fazer para o São Paulo, imagino que já tenha feito. E aí, se recuperando, ele pode voltar a jogar contra o São Paulo, inclusive neste mesmo campeonato brasileiro desse ano, para poder fazer. Só para você entender que sim, a gente não conseguiu manter o Juan Tressoldi. A gente não vai conseguir, muito dificilmente a gente conseguiria pagar, por exemplo, o Diego Carlos pode estar livre, mas ele vai querer luva, vai querer intermediação do empresário, tem o bônus que o cara assina, tem o salário dele de Europa. Lembrando que o cara estava até outro dia na Premier League e agora estava no Fener. Então ele tem um contrato alto. Se ele ficar livre, é porque algum clube vai chegar e vai bancar o que ele tem. Aqui no Brasil, honestamente, só Palmeiras, Flamengo e talvez o Cruzeiro mesmo, o Botafogo, conseguissem arcar com esse custo desse cara, porque os outros eu acho muito difícil que algum clube conseguisse arcar com o Diego Carlos, que teve uma brevíssima passagem por Coty, num período em que não deram muito valor para ele lá, né? Então começo com você, Igor, que parece que você estava aí angustiado com essa informação também. Na tua opinião, você acha que o São Paulo, com esse nome que surgiu, você acha que tem alguma coisa a ver? O São Paulo ir atrás de um nome europeu que está em baixa e que, em tese, ele estaria sendo oferecido para jogar no Brasil, sendo que no São Paulo o nome dele não passou, tipo um Zumar desse da vida. Você acha que faz sentido para o São Paulo, com o momento que a gente está vivendo, contratar um cara desse? Dependendo dos valores, eu ia gostar sim. Eu não acho o Zuma um mau zagueiro, não. Só que tem que ver quanto que ele tá querendo, né? Eu acho que seria um zagueiro que chegaria para ser titular no São Paulo. O problema dele é que ele teve uma lesão de ligamento, se eu não me engano, foi no West Ham. Mas ele é um zagueiro firme, tem boa saída de bola.
Ele era bem promissor lá na França. Eu ia gostar bastante. Tem outro aí, fora ele, que foi. Que eu não sei, na Diego verdade. Carlos. Ele falou Diego Ah, Carlos. tem mais um que eu posso comentar com vocês, sim, que eu já ia esclarecer também. O Balbuena, que é ex-zagueiro do Corinthians, Gosto, paraguaio. gosto. Ele estava fora do país, ele também foi oferecido, mas também não. O Crespo é muito exigente com coisa de reforço, cara. Assim, vocês podem ver que o Crespo é foda. O Crespo é de 10 nomes, ele recusa 9. Assim, ele não é um cara que é tipo assim, me manda, me dá, eu quero o jogador. Ele não. Ele só pega realmente se ele quiser muito o jogador e se ele tiver certeza que o jogador vai agregar no grupo. O Balbuena foi oferecido para o São Paulo. Eu sei que o Vasco chegou a esboçar alguma reação. O São Paulo nem chegou a cogitar valores. E ele está fechando, pelo que eu soube hoje. Me falaram isso, que ele foi oferecido para o São Paulo, mas quem se interessou mesmo e chegou com proposta firme foi o Grêmio, que deve estar fechando com ele aí, deve estar levando o Balbuena, ex-Corinthians. Nem sei se ele passou para algum outro clube no Brasil, não me lembro. Como é que está então a janela do São Paulo no final das contas, já que a gente está nessa situação? Então, uma das coisas que eu esclareci e que eu perguntei foi exatamente o seguinte: falei assim, então como está a nossa janela, já que a gente não está atrás desses jogadores? Só para ler aqui o do Aurélio: o Crespo está certo, é melhor evitar outro Longo e outro Jamal. Então, a gente correu sobre essa parte só para falar. Então, eu falei assim, então como está a nossa janela? Como é que estava aquela proposta que a gente estava esperando do jogador ontem, que vocês falaram que ia ter uma reunião? Eles falaram, fizemos uma reunião hoje com esse jogador. Aí eu falei assim, mas você acha que vai ter promissor? Ele falou assim, Zanqueta, hoje nós fizemos ao menos 8 reuniões diferentes com agentes de jogadores para poder, ou de jogadores oferecidos que a gente achou que poderiam ser interessantes, ou de jogadores que a gente já tem interesse e que a gente já tinha batido com o Crespo. Ou seja, não quer dizer que sejam 8 negociações em andamento, são 8 reuniões de agentes diferentes para poder possivelmente trazer jogadores para o São Paulo. Lembrando que o São Paulo busca jogadores em 3 posições e eles falaram, fizemos 8 reuniões hoje ao longo do dia. Eu falei, como estão? Tem alguma coisa próxima de ser anunciada? E aí a resposta que me deram falou assim, olha, Zanqueta, próximo de ser anunciado, hoje ainda não. Talvez amanhã, em reuniões que a gente tenha no CT, pode ser que ele tenha alguma evolução. Aí eu sei que o pessoal fica ansioso, eu falei assim, olha, tá uma ansiedade muito grande, a gente está preocupado com os jogadores lesionarem, vai começar as Copas, os jogadores vão começar a ficar cansados, aquele desgaste, como todo mundo sabe. Esse foi o meu diálogo. Aí, a resposta que eu tive foi a seguinte: o São Paulo, ele quer contratar jogadores, os jogadores manifestam interesse, os agentes manifestam interesse em vir para o São Paulo e acontecem duas questões. Ah, espera mais uma semaninha, 10 dias, porque daí a gente vai ver se a Europa não vai aparecer com uma proposta, e aí se a Europa não aparecer com a proposta, a gente abre a negociação. Por que que os caras estão fazendo isso? Porque nesse momento, com a janela aberta, os agentes estão aqui, ó, passando a mão no telefone, ligando para todo mundo e oferecendo jogador para ir para os outros mercados. Eles querem levar jogador para ir para o mercado que paga mais. E como todo mundo sabe, o São Paulo não é um clube que paga mais. Então, no final das contas, esclarecendo para todos aí, isso é. Ah, Zanqueta, você está falando aí, eu não estou botando juízo de valor. Não estou dizendo se está certo, se está errado, estou dizendo para vocês o que eu ouvi com todas as letras. O São Paulo tem reuniões em andamento, mas a maioria dos negócios que o São Paulo está tentando avançar com jogadores, os próprios agentes pedem mais um pouco de prazo, porque os agentes querem tentar levar eles para a Europa. Quer tentar levar, por quê? Porque o São Paulo está buscando jogadores no mercado sul-americano. Então, o que os caras fazem? Antes de trazer para o Brasil, eles tentam levar para lá. Se não levar para lá, eles tentam botar aqui. E aquela história que todo mundo já sabe. O São Paulo não é protagonista financeiro de janela. O que o Flamengo está fazendo não é para o bico do São Paulo. Ah, é frustrante? É. É chato? É. É gostoso? Não. A gente, como São Paulino, não gosta. Mas é isso. No final das contas, o que a gente tem é esse cenário. Ontem, por exemplo, o Vasco estava tripudiando do Corinthians. Gente, quando eu vi o Pedrinho do Vasco tripudiando do Corinthians, o Pedrinho do Vasco, que o Vasco não pagou o São Paulo até hoje pelo Léo Pelé. Ainda está devendo Léo Pelé ao São Paulo. Aí você imagina, se parar para pensar a situação que tem o Corinthians, como é que está a visibilidade do Corinthians no mercado. Ninguém negocia com o Corinthians mais. Porque sabe que o Corinthians não paga. Então, esse é o cenário de realidade que a gente tem. E o São Paulo, bem ou mal, atrás uma coisa ali, atrás uma coisa ali, mas está tentando mudar esse cenário.
e está tentando manter uma regularidade maior. Tanto que vocês não ouvem mais coisa de salário atrasado. O máximo que saiu foi uma premiação do ano passado, que os caras atrasaram. Mas salário e de imagem, não sei o que, está tudo em dia, que os caras estão tentando fazer. Então, a janela do São Paulo dizendo para vocês, informação, isso aqui é super exclusivo, que eu conversei, obviamente. Eu estou dando para vocês o retrato dessa sexta-feira, 7h28, da janela do São Paulo. Porque todo mundo fala, mas não está negociando com ninguém? Não está conversando com ninguém? Os caras não sabem o que precisa? Os caras não sei o quê? Eu próprio cobrei em live hoje de manhã, dizendo que precisava, que o Crespo merece, ainda falei isso, ter reforços. E os caras me falaram assim, Zanqueta, tivemos essas 8 reuniões hoje, teremos reuniões amanhã, mas a maioria dos jogadores que a gente evolui, os caras enrolam, os caras dão uma atrasada. Por quê? Porque o São Paulo não chega com grana. O São Paulo quer botar grana futura. Então os caras eles estão indo atrás de mercados em que pagam mais e que botam dinheiro hoje. Porque o empresário quer ver o dinheiro dele hoje. Hoje. Ele quer ver a grana dele nesse momento. Então o São Paulo está tendo uma certa dificuldade de fazer isso mesmo. Então tá aí a explicação A mais B do situação na janela do São Paulo. Acho que mais didático e, claro, impossível. E tem toda a relação. Perguntei, tem chance, de repente, de ter alguma notícia hoje, amanhã? Ainda falei alguma coisa desse gênero. Falou, Zanqueta, muito difícil. Mas a gente vai ter reuniões amanhã e talvez a gente consiga ter alguma novidade, mas não é garantido. Mais provavelmente ao longo da próxima semana, porque a janela vai se encaminhando e os negócios vão saindo.